paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui uma vez mais para mais uma meditação da palavra do Senhor, Escola Bíblica Dominical, lição de número 2. Nós estamos aí, caminhando aí já para a conclusão da nossa segunda lição. A nossa leitura bíblica em classe hoje, a nossa leitura bíblica diária, hoje, sábado, está em Marcos, capítulo 16, versículo 16, e também em João 6,47. Então, Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16. Vou usar aqui a nossa tradução King James, Marcos 16, 16, que vai falar acerca da grande comissão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz assim: e aquele que crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E também em João, capítulo de número 6, versículo 47, a palavra do Senhor vai nos ensinar assim, João 6, 47, em verdade eu vos asseguro que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aleluia! Então, diz que a graça é eficaz para quem crê. É bem claro essa questão. A graça é dom de Deus, mas nós precisamos ter fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. É bem claro isso aqui. Então, a leitura converge para isso, que a graça de Deus é eficaz para quem crê. Precisamos crer. É a parte humana, Vamos lá então para o nosso quarto e último tópico da lição, a graça no contexto contemporâneo. A graça barateada. Há muito tempo a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar uma vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Urge voltar para o evangelho da genuína graça de Deus. E é verdade. A questão toda não só é o crescimento, porque um crescimento sem relevância, ele pode se tornar um inchaço. Estamos crescendo, mas estamos sendo relevantes? Estamos crescendo, mas será que não estamos mudando a mensagem? Estamos crescendo, mas será que nós permanecemos na simplicidade que há em Cristo Jesus? Porque nós temos que nos ocupar com isso. Nós temos que nos preocupar com isso. Se é crescimento ou se é inchaço. Porque o Evangelho da Graça não é que oferece carro novo, não é que oferece casa nova, não é que oferece as benesses deste mundo terreno. Não que seja errado o cristão conquistar essas coisas, mas ele conquista através do seu esforço, do seu trabalho, do seu estudo, da sua dedicação. O Evangelho da Graça é anunciar a salvação que há em Cristo Jesus, é anunciar o arrependimento e o perdão dos pecados na pessoa e na obra de Jesus Cristo. O Evangelho da salvação é o que Jesus pregou: arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o Evangelho da Graça de Deus. Temos que refletir muito sobre essas coisas e sobre o Evangelho que temos pregado. O valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou, o apóstolo da graça Paulo, vocês foram comprados por preço. Paulo foi um defensor do Evangelho da Graça e em seu tempo ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao Evangelho. O apóstolo sabia do alto preço e do custo da nossa salvação, ou seja, o sangue de Jesus. A salvação é pela graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas neste texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós, e o tempo verbal aoristo, ou seja, diz essa transação ela foi completa. Não há mérito humano,
Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação, e isso é graça. O que ele quer dizer aqui, quando ele pega a questão dos verbos gregos, né, do texto de 1 Coríntios 7, 23, é que é isso. Fomos comprados por um bom preço. Ou seja, a dívida foi paga, o sangue foi derramado, o sangue foi vertido. E como diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, diz que ele foi morto, o Filho de Deus foi morto. E com o seu sangue, ele comprou para Deus homens de toda tribo, de toda língua e de toda nação. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é graça. Louvado seja Deus. A conclusão da nossa lição diz o seguinte: nessa lição, partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é sola gratia, ou seja, é somente pela graça de Deus. Então, diante do exposto aqui, jamais banalizemos a graça de Deus. Não tenhamos a graça de Deus como que barata, porque para o autor da graça, para o autor desse favor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, custou um preço muito alto, um preço de sangue, um preço, o pacto era vertido com sangue. Por isso que ele diz, quando ele pega ali o cálice, ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue para a remissão dos pecados. Amém? Deus te abençoe, que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.